Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo igual lá no Beira-Rio, o Silvinho escalou mal, mas mexeu bem. E o empate foi um castigo para aquele recuo no final, chamando o Inter para o seu campo. E eu acho que o Cássio falhou. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Já já eu vou falar sobre tudo que aconteceu nesse jogo, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball. É o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que tá rolando. Lá você vai encontrar notícias, estatísticas, resultados, tudo sobre o seu time do coração. Basta ativar as notificações. E transmissão ao vivo e de graça da Bundesliga 2021/2022. Já pensou? Os melhores momentos, os gols, todos os jogos do campeonato alemão na palma da sua mão, no seu celular, sem custar absolutamente nada. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui na descrição, você baixa gratuitamente, viu? E serve para qualquer celular. Inter e Corinthians no Beira-Rio, uma rivalidade interestadual já de longa data, já decidiram o Campeonato Brasileiro, como em 1976, decidiram Copa do Brasil, como em 2009, teve o Campeonato de 2005, que tem uma revolta colorada contra os Corinthians, todos esses ingredientes em campo e uma disputa pelo G6, pelo menos nesse momento, por uma vaga na próxima Libertadores. O técnico Silvinho entrou em campo bem pressionado, né? Enquanto eu estou falando, eu imagino vocês escrevendo aí embaixo. Fora Silvinho, fora Silvinho, fora Silvinho. e tá ficando chato isso, porque parece que eu estou defendendo o Silvinho, e eu não estou. Eu critico quando ele erra e valorizo quando ele comete alguns acertos. Apenas isso. E ainda ainda sigo contrário à demissão dele neste momento. Acho que não é momento, porque a temporada está se encaminhando para o final e depois, sim, vocês já sabem o que eu penso, né? Aí sim eu acho que deve haver uma avaliação e possivelmente trocar o comando técnico. Porque o Corinthians ainda está brigando por essa vaga. É só isso que eu penso. Por não ter também quem botar nesse momento, uma reta final de campeonato, acho que o Corinthians não precisa disso. De resto, a gente precisa falar do que ele fez para o jogo hoje. A Renata Fã, coloradaça, me perguntou durante a semana, perguntou para os debatedores, né, de que forma o Corinthians poderia surpreender o Inter no Beira-Rio. E aí eu assisti o jogo contra o Bragantino, e talvez seja um ingrediente também para essa partida, porque o Inter cai um pouco no segundo tempo, né, talvez por estar mais desgastado do que o Corinthians, que teve a semana livre. No momento em que eu vi esse jogo do Inter contra o Bragantino, eu falei inclusive para a Renata, eu falei, olha, laterais. Porque o Saravia não tá vivendo lá um grande momento, até machucou, e aí o Diego Aguirre inteligentemente colocou o Gabriel Mercado pelo lado direito, que faz essa função, já fez essa função no Qatar e no próprio River Plate, mas é um zagueiro, né? É um jogador bem mais defensivo ali pelo lado do campo, com o Kaique do lado do Victor Cuesta. Foi essa a solução encontrada pelo Aguirre. E do lado esquerdo, o Moisés, que é um jogador que o próprio Corinthians conhece muito bem, de muito vigor físico, e que até no Inter tem uma certa regularidade, mas não é um jogador que inspire muita confiança. Então, como o Inter não trabalha com extremas, ele aposta muitas vezes na subida dos laterais. Nesse caso, só o Moisés, né? Porque do outro lado, o Gabriel Mercado fatalmente ficaria. E aí, o Corinthians, né, se explorasse isso pelos lados do campo, seja com Mosquito, seja com Adson, seja com Roger Guedes, poderia obter algum êxito. Só que o Silvinho mudou de novo a escalação e começou com o Vitinho e o Gabriel. Peças novas. Dentro daquele sistema em que o Roger Guedes começa o jogo como o falso 9, o jogador mais aberto e mais centralizado, e você não tem esse jogador a não ser o Gabriel Pereira, lá pelo lado direito do campo. Tá bem, ele toma o gol muito cedo, muito cedo. O Inter começa no estilo Diego Aguirre, né? Pressionando a saída de bola do Corinthians e impondo essa pressão inicial que o Aguirre tem em todas as suas equipes para tentar construir um resultado muito cedo e isso tornar o jogo mais vantajoso para si a partir de então. E o gol acontece numa cruzada pela esquerda, sem nenhuma marcação, e o Rodrigo Lindoso cabeceia livre. É impressionante como o Corinthians toma gol nas costas dos laterais, tanto do Fagner quanto do Fábio Santos. É impressionante como sempre sobra um jogador do adversário de forma livre para poder concluir. Isso que
as linhas de 4 ditas pelo Silvinho, elas tendem a ser mais efetivas defensivamente, mas o posicionamento tem falhado muito. E de novo, nas costas do Fábio, o Lindoso conseguiu cabecear, conseguiu chutar, o Cássio fez 2 defesas, e aí o VAR entendeu que a bola do Lindoso, né, na segunda, já estava dentro, até porque o Edenilson estava impedido. Então, se o gol fosse do Edenilson, seria um gol invalidado. Como foi do Lindoso, o gol foi legal. Bom, a partir dali, quando o Inter abre o placar muito cedo, o Silvinho faz uma mudança tática durante o jogo que eu achei interessante. A gente pode até questionar pensando o seguinte: poxa, o Renato Augusto, de falso 9 ou de centroavante, um cara na referência da área, tem 2 formas de você olhar isso. Primeiro, que o Renato Augusto é um absurdo de jogador, né? Ele joga de primeiro volante, ele joga de segundo, ele joga de 10, ele joga de armador, ele joga de centroavante, ele joga onde for. Jogou assim na China, inclusive lá eu acho que ele, até pelo nível técnico abaixo, né, e a qualidade absurda que ele tem, ele desenvolveu outras valências na carreira, né? E ele, na sua chegada mesmo ao Corinthians, chegou a dizer isso, que já tinha jogado lá de primeiro, já tinha jogado até de centroavante. E foi uma opção que o Silvinho teve para colocá-lo na referência. Mais do que colocá-lo na referência, quando você faz isso, você abre o Roger Guedes. E isso fez com que o Corinthians fosse um pouco melhor no jogo. É que o primeiro tempo não ofereceu muito mais, até porque no campo, no meio de campo, estava o Gabriel. E o Gabriel tem sérias dificuldades. Inclusive, ele toma um cartão porque ele perde no combate e é obrigado a fazer uma falta no Tyson. E o Gabriel tem esse problema. Ele já não tem mais tanta velocidade, ele é facilmente driblado, e quando ele tá com a bola, ele tem dificuldade na construção. Então, quando você tem Duqueiroz, Xavier, Cantillo, não faz sentido a escalação do Gabriel, que já foi útil em vários momentos, que é um jogador aguerrido, identificado, que nada contra a pessoa, né? Mas nesse momento ele realmente vai ter que esperar. Tem que esperar na fila, porque todos esses que eu citei estão na frente dele. E aí eu considero um erro do Silvinho. Vocês vejam que, assim, o Silvinho acerta em mudar a estratégia tática quando ele toma um gol, e aí já tem um outro problema, né? Só quando toma um gol. Demorou para fazer isso, né? Poderia ter começado, talvez não dessa forma, mas de outra maneira. A escalação do Gabriel, injustificável. E o Vitinho, né? Tudo bem, né? Ele tá sem o William, ele não quis começar com o Mosquito, que eu acho um erro também, mas enfim, testou o Vitinho. E aí eu também entendo que o Silvinho esteja, digamos, percebendo essa pressão toda externa e ele tá tentando mudar. É óbvio que ele não ficou satisfeito com o jogo contra o São Paulo. Então, vamos lá, vamos mexer de alguma forma. No segundo tempo, eu também preciso valorizar outro ponto do Silvinho. Ele não demorou muito para mexer. Tudo bem, o ideal seria mexer no intervalo, mas ele mexe com 13 minutos, e aí ele coloca o Mosquito. Só que quando ele coloca o Mosquito, ele desloca o Gabriel Pereira para o meio, e essa para mim foi outra grande decisão, porque sempre, normalmente, o Mosquito ou entrava pelo lado esquerdo para deixar o GP pela direita, ou o Mosquito entrava pela direita e jogava o Gabriel Pereira lá para a esquerda, ou às vezes até tirava o Gabriel Pereira. Não, ele colocou o Mosquito na do Vitinho, tirou o Gabriel também, e aí coloca o Mosquito justamente pelo lado direito, o Gabriel Pereira centralizado no meio para conseguir fazer a jogada do gol do Giuliano, o gol de empate, uma jogada espetacular, individual. E aí, quando muita gente fala de que a individualidade salvou ou estaria salvando o Silvinho naquele momento, eu acho isso uma meia-verdade e acho também um pouco injusto, porque quando o treinador faz uma mexida, que ela não é apenas numérica, ela é tática também, e o jogador individualmente decide, mas pelo posicionamento diferente que ele está tendo no campo por conta da decisão do técnico, essa decisão, essa escolha, esse resultado, essa consequência, ela não é só individual, gente. Ela também é coletiva, ela também é tática do treinador. Então as duas coisas se somam. Tem a individualidade do GP? Tem, mas tem uma mudança tática do treinador. Que demora para mexer, isso é outra discussão. Mas ele mexe naquele momento e o gol acontece. E aí o Giuliano infiltra. Eu tava para falar outra troca, porque ele tira o Gabriel e bota o Duqueiroz. E aí isso foi outra medida importante. Mas, poxa vida, por que ele não começa com esse time? Beleza, é o que a gente está referindo aqui. Normalmente acontece isso, né? Quando o treinador mexe bem, é sinal que escalou mal. E isso aconteceu. E ele tem que ser cobrado por isso? Tem que ser cobrado por isso.
Ele escalou mal e mexeu bem, fatos. E o Du Queiroz entrou dando uma sustentação muito melhor, porque o Du tá na frente do Gabriel, não adianta. O Giuliano conseguiu subir um pouco mais, infiltrou e fez o belíssimo gol driblando o Marcelo Lomba. Corinthians chega à sua virada com uma jogada individual também, mas com o Roger na esquerda. E aí, de novo, a gente vai cair naquela história. Mas foi individual ou foi coletivo? As duas coisas. Porque o Roger, que estava jogando centralizado, ele cai pela esquerda justamente pela mudança do técnico, que centraliza o Renato Augusto. E aí o Roger Guedes cai pela esquerda e faz uma jogada espetacular e sofre o pênalti do Johnny. Fábio Santos, que não erra pênalti, né, impressionante, desloca o goleiro e ali o Corinthians conquistava a sua virada. Aí começa o problema. Porque o Silvinho até então tinha feito as mexidas corretas que estavam ajudando no desenrolar do jogo, inclusive fazendo com que o time conquistasse a vitória. É natural que isso mexa com o adversário também. E aí o Diego Aguirre, que também é muito bom técnico e que tem uma sequência muito positiva no Beira-Rio, vinha de 5 vitórias seguidas e aí estava vencendo o Bragantino, tomou um gol nos acréscimos, ou seja, 5 vitórias e um empate e estava perdendo para o Corinthians. Queria buscar o resultado. É inimigo direto no G6. O que o Aguirre faz? Tira o Lindoso e bota o Maurício. Já abre mais o time. Sobe o Victor Cuesta para fazer aquela jogada de cruzamentos, né, via lateral, para ver se encontra mais alguém na área. O Inter começa a pressionar, e o Corinthians começa a se sentir emparedado. Depois ele tira o Kaique e coloca mais um jogador de frente. O Gustavo Maia, o autor do gol, e desloca o Edenilson para a lateral, e o Mercado vai para zagueiro. É isso que o Inter faz e continua no abafa e continua na frente. O que o Silvinho faz percebendo essa situação? Coloca o Xavier para fechar ainda mais. E aí faz uma troca, o Jô pelo Renato. O Renato pelo Jô. Que não fez sentido nenhum e que ainda vem o azar, o cosmo, tudo que você possa imaginar. Quando o Jô tá entrando, tá começando a jogada do gol de empate do Inter. E aí o gol de empate do Inter, ele também merece um capítulo. Porque ele começa no meio, ele vai para a esquerda, até a bola chegar nos pés do Gustavo Maia. Esse jogador de 20 anos, em que o Aguirre tá demorando para lançar. Ele entra alguns minutinhos, ele dominou a bola. Vem 3 jogadores do Corinthians e simplesmente marcam com os olhos. Mais ou menos o que aconteceu no clássico contra o São Paulo. Eles simplesmente observam o Gustavo Maia dominar, dar o tapa na frente e chutar. Ninguém diminui. Ninguém aperta. Não sei se porque já eram 47 minutos do segundo tempo, o cara não vai acertar um chute daí, e aí ele acerta um chute maravilhoso no ângulo. Porém, o goleiro do Corinthians tentou tirar a bola com o olho. Se os jogadores tentaram marcar com os olhos, o Cássio tentou defender com os olhos também. O Cássio não vai na bola. Ele se abaixa e olha a bola passar. Para um goleiro do nível do Cássio, tem que saltar, né? Tem que saltar nessa bola. O chute foi espetacular, foi na gaveta. Mas o Cássio é um goleiro que pega essa bola. Sempre foi, pelo menos. Se ele saltasse, pelo menos, né? O gol seria mais bonito até, né? O goleiro saltando e tal, se a bola realmente entrasse. Mas o Cássio não foi na bola. Então, para mim tem uma falha do goleiro do Corinthians e não só dele. Uma falha coletiva de sistema também que permitiu o ingresso do camisa 7. E também uma falha coletiva de um time que talvez achou que o resultado estava garantido. Tá jogando contra o Inter em casa, com torcida, que precisa do resultado. Recuou demais. Apostou em contra-ataques, com o Mosquito por um lado, o Roger Guedes por outro, num final de jogo em que, obviamente, o fôlego já não é mais o mesmo. Embora fôlego mesmo, motivos para não ter fôlego seriam do Inter, que jogou na quinta-feira. Mas, enfim, com isso, 2-2, a pressão vai seguir para cima do Silvinho, que eu acho até que pelas circunstâncias, a gente está falando de um jogo igual, gente, que teve várias reviravoltas, que teve estratégia dos técnicos, que teve mudança de rédea ao longo do jogo, que teve os treinadores tentando ganhar a partida, que teve mudanças individuais e coletivas. Eu acho que foi um jogo bem movimentado e o empate até, é muito difícil a gente falar em justiça no futebol, mas ele aconteceu por um time que buscou o resultado até o final e outro porque recuou demais, esperou
aquilo que acabou acontecendo é tipo assim, né? Esperou o castigo veio. Esperou o contato veio. Não tem jeito, o futebol tem dessas coisas. E eu acho que faz parte exatamente pelo nível competitivo do campeonato que a gente está vivendo. A pressão sobre o Silvinho não vai diminuir, pelo contrário, e ele vai continuar. Ele vai continuar tomando pancada na rede social e a diretoria, até onde eu sei, vai continuar bancando o treinador. Ele tem erros e acertos, e eu já falei para vocês, esse é o ônus de um técnico inexperiente. Ele vai errar e vai acertar. Demitir agora, eu continuo com a minha opinião. Acho que não é a solução, mas também entendo que vai ser difícil. Se ele continuar com esses mesmos problemas, vai ser difícil se sustentar por muito mais rodadas pela frente. Comentem aqui, quero ouvir muito vocês depois desse empate aí. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!